Olá, tudo bem? Professor Rogério aqui falando com vocês aqui hoje, num tempo de isolamento social. Nós estamos aqui reproduzindo aqui os materiais que nós já trabalhamos em sala de aula com o intuito de você conseguir estudar em casa e evoluir nas suas aprendizagens. Professor Rogério hoje trabalha com avaliação educacional. Nós vamos ter alguns aspectos que nós vamos discutir aqui, nós já trabalhamos em sala de aula, já fizemos ali uma discussão desse contexto em sala de aula, no qual nós estamos rebuscando aqui a ideia da evolução da avaliação histórica na avaliação, de como que ela se deu e como que se evoluiu. E eu comecei a discussão na outra aula com a ideia de que Pernod trabalha que a avaliação não é uma tortura nos nossos aspectos de vida. Por mais que a gente não entenda que é uma tortura, Pernod inclusive fala isso, ela foi sempre muito traumática na nossa vida, principalmente por tudo aquilo que nós passamos no processo de ensino e aprendizagem. Eu acho que eu relembrei com vocês em sala de aula que a todo momento nós tínhamos traumas muito bem definidos em relação àquilo que nós vivemos dentro de escola, de como que nós fomos avaliados e como que isso se deu e criou marcas na nossa vida. Porém, a avaliação ela é algo indissociável do contexto da educação, uma vez que aquilo que é ensinado ele precisa ser cobrado, precisa ser discutido, debatido, mas também precisa ser avaliado, para saber qual que é o nível de aprendizagem e o sucesso daquela aprendizagem está ocorrendo. E eu falei também que os exames começaram lá na época dos jesuítas, que vieram para o Brasil. Os jesuítas é o grupo que trouxe a educação formal aqui para o Brasil. Já discuti com vocês também, educação formal, educação informal, e que a gente fala mais ou menos e consegue enxergar esse início com os exames orais, que é aqueles exames de testes que nós fazíamos sem a parte escrita, apenas a parte oral, ou como um de nós foi feito com o contexto da tabuada, do que é feita a tabuada, como que é falada a tabuada. Então a primeira ideia de avaliação, ela surge praticamente dos exames orais, dos quais todos nós já participamos e já fizemos muito a nível de promoção de conhecimento. E aí eu falei que lá nos Estados Unidos, também lá no século XIX, você tem as chamadas testagens, que é a organização de um padrão educativo, a busca por transformar ali a educação num contexto de padrão, que ele tinha, primeiramente, com a ideia de substituir toda a parte oral pela parte escrita. Nós tínhamos também a ideia de substituir as questões em geral por questões mais específicas. Então, o homem sai do conhecimento de aprendiz e mestre e passa a ter um conhecimento mais instituído nas áreas do conhecimento, aonde ele busca ali por aprofundamentos as matérias com qual ele tem que aprender, e ele também tem que buscar padrões mais objetivos daquilo que era necessitado avaliar. Então, as testagens, elas começam lá nos Estados Unidos e depois dissemina a nível de mundo, transformando o contexto de educação, uma vez que aquilo que era cobrado era praticamente somente o que era oral. E aí, tanto na França quanto em Portugal, eu também sempre já falei para vocês que França e Portugal, juntamente com a Inglaterra e a Alemanha, são os países europeus com grande produção de cultura, grande produção de conhecimento, de estudos, e no Brasil, a partir de 1920, 30, também começa a fazer parte desse rol de escritores e estudiosos que trabalham em cima de educação. Mas França e Portugal, eles criam a ideia de decimologia, que é a ciência do estudo sistemático dos exames. Então, toda vez que eu tinha uma prova, uma avaliação, isso tinha que ter feito com o intuito de sistema. O que eu estou pensando, qual que é a ideia daquilo que eu estou colocando como questão, como que isso se dá e qual que é o resultado disso que eu quero através de examinadores e examinados. Como se você olhar o Enem hoje, toda a estrutura que é o Enem, você consegue pensar um pouco de como que se deu essa estrutura de decimologia. Porque é através dela que nós temos o contexto de trabalho de avaliação na perspectiva que é hoje, com a ideia de classificação do aluno, onde o aluno passa a ser parte de um número, de um ranking e de uma classificação. E eu trouxe que lá no século XX, nós temos Tordic, que trabalha com a ideia dos grandes testes educacionais. Também com a ideia não só de testar, mas também de pegar o objetivo ali de trabalho, o conteúdo, e transformar esse conteúdo, certo, a nível de avaliação. Como é que eu estou pensando nisso aí? A ideia é realmente de buscar, se você tem lá um conjunto de questões variadas e eu tenho mais questões certas do que questões erradas, através disso eu começo a ter uma estrutura de comportamento desses alunos.
Não comportamental, como eu estou falando a nível de estar fazendo bagunça, não está fazendo bagunça. Estou dizendo comportamento no contexto mesmo de padrão, né, de acertos, de erros, de comportamento, de como que isso se dá a nível de aprendizagem. Então ele fala também que o início da avaliação da aprendizagem, conhecido como medida ou avaliação de rendimento escolar, que deu origem ao que nós temos hoje, esses testes padronizados, né, os simulados e toda essa estrutura de educação que a gente tem hoje. Nessa evolução de 35 a 38, começa a ter conferências próprias, né, pensando na questão do estudo, do ensino e como que isso se dá, com a organização dos testes como instrumento de avaliação. Então, antes disso, você tinha testes, mas a coleta de dados deles ainda eram muito pequenas. A partir dessa idade, você começa a trabalhar ele mesmo com caráter instrumental. E aí, dos anos 30 para frente, né, o Tyler e o Smith começam a defender os testes, as escalas, né, os inventários, os questionários e as fichas de comportamento dos alunos. Então, toda vez que você aplicava uma avaliação, você também tinha um conjunto de dados que serviam para avaliar. Se o aluno não tivesse uma boa testagem, poderia ser que através desse teste que ele fez, né, a nota baixa indicaria um comportamento com dificuldade. Então, começou-se aí a pensar, certo, contextos que pudessem ligar uma coisa à outra. Tá? E aí Tyler, né, ele colocou 3 características interessantes em avaliação que foram ampliadas por Measures. Tá? Primeira coisa, tá? Conter explicitamente o comportamento observável dos alunos. Então você trabalha com a ideia mesmo de observar seu comportamento alia-se ao contexto de nota. Segundo, né, a quais condições o comportamento deve ocorrer. Então, aonde que o comportamento do aluno ele serve realmente para poder fazer uma nota boa ou ruim. E o 3, qual que é o padrão de rendimento aceitável, né? Que é o critério de satisfatório. Hoje, por exemplo, na nível de faculdade, nós temos um critério satisfatório mediado em nota 7. 7 é um aluno satisfatório, quer dizer, ele teve 70% da aprendizagem adquirida. Um aluno nota 4, nota 5, certo? Ele teve uma aprendizagem menor adquirida. Então, logo, certo? Você tem ali um início da ideia, né, de uma classificação melhor para saber qual que é o critério que indica que você está aprendendo ou não está aprendendo. E combate, ele coloca 4 pontos diferentes também. Primeiro ele fala da ideia, da associação entre a avaliação e o processo de tomada de decisões. Começa a pegar a avaliação, certo? E começa a encaixar com o que eu faço depois que eu avalio um aluno. Né? Ele começa a colocar quais são os papéis da avaliação educacional. Será que é só classificar? Será que é só ranquear? Né? Quais são as demais possibilidades quando eu faço uma avaliação? E o 3, o desempenho do estudante como critério de avaliação dos cursos. Quer dizer, o quantitativo de notas que um aluno tira indica se esse curso que ele faz é bom ou é ruim. E uma análise técnica, né, à disposição do avaliador educacional. Quem que é essa figura que está fazendo a avaliação e como que ela está sendo trabalhada dentro do contexto da sua aprendizagem. Né? A INOL, em 65, ele traz aqui para o Brasil, né, a introdução das medidas educacionais, um livro que ele coloca lá, certo? O que eu penso em relação ao comportamento dos alunos com a minha nota. Então, mensuração dessas mudanças desejadas no comportamento do aluno, que resultado que eu tenho disso aí. E ele fala que, né, lá o Stake, em 77, ele coloca as diferentes, né, partes entre a pesquisa, a avaliação qualitativa, quantitativa, como que isso se dá. Quando eu faço uma avaliação qualitativa, né, o que eu espero mensurar com a qualidade de aprendizagem. Quando eu faço quantitativa, qual que é o resultado que eu tenho ali em relação a esses números. Tá? Dando sequência aqui, o Popin fala, né, da questão dos manuais, né, começa dos escritos lá em 69, que precisava de ter o quê? Né, organização de escritos, com principalmente a definição dos objetivos, as partes comportamentais, as regras, né, de uma avaliação. E aí ela coloca a tecnologia de avaliação, né, com o intuito de produzir testes que fossem altamente valorizados. Então, aqui você começa a pensar matematicamente estruturas de questões, de base de questões, para que você possa trabalhar isso com um valor um pouco melhor. Né? Lá na década de 70, né, o Guba coloca ali um modelo, né, para facilitar a avaliação educacional, com o processo de julgamento e tomada de decisões. Quer dizer, começa-se a criar modelos
específicos de avaliação, como o Enem, que é uma organização baseada num tipo de modelo, num tipo de estudo, tá? Ele não vem especificamente, aleatoriamente, um conjunto de questões que não tenham uma estrutura de análise dessas questões. E aí vem Bloom, mais tarde, né, que ele começa a colocar as avaliações dos seus papéis, né? E aí foi a primeira vez que utilizou-se o termo avaliação formativa, com a ideia de formar alunos, né, estruturar alunos e, né, criar alunos através de momentos avaliativos. Criar alunos com maior capacidade de síntese e aprendizagem através da avaliação formativa, que eu vou falar um pouquinho daqui para você daqui a pouquinho, tá bom? E aí ele indica que é o seguinte: para que a avaliação tenha papéis diferenciados, eles precisam ser ou formativos ou somativos. Que através disso você, conforme é o resultado dessa avaliação, você tem ali um fruto da sua aprendizagem. Então essas ideias, né, de formação e de somar, mas também de formar, elas permearam a educação na década de 80 e são até hoje influência na forma de como que nós vimos as avaliações nos dias de hoje. E aí eu começo com essa ideia, né, que vem, né, ali de Bloom, sobre a ideia de avaliação formativa. Prestem bem, eu vou ler aqui para vocês compreenderem aqui a parte textual. Caracteriza-se por um processo de caráter processual. Isto ocorre ao longo do desenvolvimento dos programas, projetos, produtos educacionais, permitindo as modificações que se fizer necessária durante o processo. Então, toda a avaliação, gente, né, ela tem um caráter processual. E a educação, ela é processual. Como assim processual? Ela é um processo. Então tem um período de tempo no qual, né, você vai gerando aprendizagens. Então, como você até hoje aí não aprende tudo, você na sua casa não aprende tudo de uma vez só, de uma organização só, a criança muito menos. Tá? Tudo precisa de um tempo para gerar essa aprendizagem. E esse tempo é necessário para cada criança. Quando eu falo de ciclo de formação humana, eu falo na educação com tempo, em organizações temporais. Não falo de algo de hoje para amanhã, certo? Então, vamos pensar aqui em educação, gente, numa construção, né, que é formada por sequências, né, próprias de aprendizagem, sequências praticamente didáticas, aonde que cada elemento é construído, né, gradativamente. Então, pensando no contexto de avaliação formativa aqui, no caráter de processo, tá? O que é a educação somativa? Tá? A educação somativa é aquela que faz um programa com a necessidade de orientação de programa, mas a avaliação somativa é aquela que ranqueia você. Tá? É aquela que cria ali você e coloca ali você dentro de uma classificação. Então ela serve para ranquear, para classificar, para valorar, ela serve para poder te dar um contexto de índice de educação. Tá? É por isso, e é ela que é a educação que eu falo que nos traumatizou no processo todo de ensino e aprendizagem, uma vez que a avaliação somativa, ela vem mesmo ali para machucar, porque nós não estamos preparados a ser classificados por um número, a ser ranqueados pelo número. Nós não temos esse tipo de preparação. Então, né, por isso que é uma forma de avaliação muito dolorosa, mas ela é extremamente necessária, uma vez que, né, através dela que nós passamos em concursos públicos, finalizamos os semestres, né, ou ano letivo, ou bimestre letivo. Então, ela também é uma avaliação de fechamento de ciclo. Tá? Ela serve para poder fechar esse ciclo e organizar a sua aprendizagem e trazer para você um dado se você aprendeu ou não aprendeu. A outra forma de avaliação é a diagnóstica, né, que ela vem mais tarde no amadurecimento da formativa e da diagnóstica. Aliás, tá, gente, só repetindo aqui, na avaliação formativa, tá bom? Eu também trabalho essa avaliação durante o ano letivo inteiro. Tá? Eu não preciso, né, como o professor de matemática faz, eu até comentei isso com vocês, passa atividade no quadro, né, corrige atividade no quadro, passa atividade para os alunos. Ela não tem um caráter, né, para ranquear, ela serve para verificar se houve fixação de conteúdo. Então a avaliação formativa tem esse aspecto aqui. A diagnóstica, não. Ela trabalha com o contexto de trazer dados de aprendizagem, se esse aluno está aprendendo ou não está aprendendo. Então, ela serve justamente para esse contexto.
tá? Para você conseguir identificar qual que é o próximo passo que você precisa dar com a aprendizagem desse aluno. Então ela é feita em começo de semestres, de bimestres, ela é feita durante parte do ano para você entender se um bloco de conteúdos foi absorvido a nível de conteúdo. Então ela vem para trazer uma discussão mesmo ali de dados, e esses dados precisam ser usados para saber qual que é o caminho educacional que você quer seguir, tá? Então ela tem funções específicas, né? Ó, a diagnóstica, detectar a existência ou não pré-requisitos de aprendizagem se efetue, né, como um assunto, um bimestre. Formativa, consiste no fornecimento de informações, né, para a melhoria do desempenho do estudante durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Então, é um feedback, né, que você faz, você aplica a avaliação, retorna a avaliação, aplica, entende, retorna, quer dizer, você faz um caminho de ida e volta a todo momento para entender como que está se dando a aprendizagem desse aluno. E a somativa, que implica no fornecimento de informações a respeito do aluno, né, em relação a aprová-lo ou reprová-lo, ou dizer se ele é suficiente ou insuficiente para a continuidade desse tempo de estudo. E aí o Bloom, né, ele vem trazendo ali um manual sobre avaliações formativas, que chegou em 83 aqui no Brasil e influenciou toda a organização acadêmica de ensino. E o que Bloom fala? Ele trabalha com a ideia de taxonomia. Tá? A ideia, o que é uma taxonomia, gente? Uma ciência ou uma técnica de classificar. Então ele trabalha com a ideia de classificação baseada em ciência. Tá? E com isso nós criamos um conceito aqui chamando de taxonomia de Bloom. Né? Que ele fala primeiramente que a coleta sistemática de evidências por meio dos quais determinam-se mudanças que ocorrem nos alunos e como ocorrem. Então, as ideias das avaliações de Bloom, através do viés da taxonomia, envolve conceitos científicos estudados, analisados, para você ter como resposta uma ideal daquilo que você ensinou. Então, ele busca ali trazer evidências muito maiores do que só a parte de caneta e papel e de escritos. Tá? Então, dentro do contexto de taxonomia, nós podemos dizer que a função da avaliação ela é diagnosticar, retroinformar, quer dizer, eu estou rebuscando informações, né? Ela busca trazer desenvolvimento individual, né? E ela pressupõe que o norte da avaliação deve ocorrer na unidade de ensino baseada em semestre ou ano letivo. E aí, quais são os objetivos pré-definidos de cada avaliação? Por exemplo, na formativa eu tenho que ter o domínio da determinada tarefa de aprendizagem. Na somativa, o objeto mais, né, amplo do curso dele. Né? Quando que eu faço uma formativa? Durante o processo de ensino e aprendizagem, uma somativa lá no final. Né? Qual que é o motivo da avaliação da formativa? Tá? Aviso diagnóstico, recuperação e planejamento. Quer dizer, estou buscando ali diagnosticar e recuperar o que não foi aprendido. A somativa eu classifico e julgo. A frequência, né, pode ser direta, formativa, frequentemente. A somativa pode ser ali 2 ou 3 vezes durante o curso. Uma atribui notas e outra não. Né? Uma vai trabalhar o conteúdo como pré-requisito, a outra vai verificar a construção final. Então, o que Bloom pensou em relação a isso aí, né, foi o uso de instrumentos e tecnologias para mensuração desse rendimento. Quando eu recebi os dados, né, do aluno, quantitativo de notas, quantitativo de acerto nos exercícios, eu parava aí. Eu não tinha ali como buscar ali, tabular esses dados e fazer com que esses dados realmente fossem apresentados. Então, com o amadurecimento das ideias de Bloom, a gente começa ali a ver outros modelos, né, de avaliação, como, por exemplo, o de Alvarenga, que fala da questão do método tradicional e o método progressista. Né? O que dizia o método tradicional? Enfatiza as quantificações do resultado e as classificações desse aluno. O método progressista focaliza o processo de avaliação diagnóstica do aluno, como que esse aluno está dando a nível de diagnóstico. Né? Lá no final da década de 80, 90, nós temos aí, né, algumas avaliações um pouco mais estruturadas, como o de Saul, né, que trabalha com a questão dos cursos de programas, e é que eu vou trabalhar com vocês também aí, durante esse semestre, que é a ideia da avaliação mediadora da Jussara Hoffmann. Né, na busca de fazer uma avaliação onde o professor seja avaliador do contexto de aprendizagem, não apenas um mero instrumento de replicar a avaliação. Aí eu tenho o Luque Mediano, com a parte, né, trazendo a parte sociológica da avaliação, o Cipriano Lucchesi, né, que trabalha a avaliação quanto processo e medida de avaliação, o Prado,
que fala avaliação como processo e não como produto, e o Viana, né, contribuindo a criar a cultura da avaliação. Então vocês estão vendo que a década ali de 80 para 90, eu tenho várias mudanças na perspectiva de olhar essa educação, né, que foram promovidas por Bloom, né, baseada ali nas organizações, nas discussões de Bloom, com a ideia de taxonomia. Então veio vários escritores brasileiros trabalhando o contexto de tentar mudar essa avaliação dura, qual nós temos hoje na prova. Então todos esses escritores, eles contribuíram para hoje, né, a gente desvincular a ideia da escola americana e ter uma escola brasileira de avaliação, onde esse contexto realmente é forte para que você possa, né, ter ali um ensino de aprendizagem melhor. Tá? E aí um resuminho para vocês aqui, né, do contexto de cada uma das avaliações, né? A diagnóstica, que tem como função determinar a ausência de pré-requisitos, a formativa com a questão do feedback, né? Isso tem no material de vocês podem depois dar uma olhadinha. Somativa como atribuição de notas de cada semestre, né? E aí a época, o ano, né? Interessante, o que eu busco, né, em relação a cada uma. Se na diagnóstica eu vou trabalhar com a questão dos comportamentos cognitivos, né, psicomotores, fatores físicos, biológicos, né, na formativa eu vou buscar só a parte cognitiva, e na somativa a parte cognitiva e afetiva também, como o aluno gravou o conteúdo, né. Então, os instrumentos que devem ser usados a cada um. Nós vamos trabalhando no meio do semestre um pouquinho sobre esses instrumentos também, né? E é isso, né? Vou só passar aqui para vocês. Eu deixei umas questões para vocês estarem estudando. Só um minutinho, por favor. Deixa eu baixar elas aqui, né? Que vão servir para você. Opa, esse aqui é o mesmo tema. Só um minutinho. Eu deixei algumas atividades para vocês aí, vocês devem estar vendo aí na tela de vocês, né? Para a gente responder. Então, foi a questão que eu deixei para vocês aí, né, sobre a questão da evolução histórica da avaliação. Eu quero que vocês peguem esse material aí de início, né, da nossa a parte de evolução histórica, e façam uma resenha crítica desse material, apontando os principais pontos interessantes do material, os principais acontecimentos que tem no contexto, né, histórico dessa avaliação, mas de forma crítica, com o seu olhar, com o seu pensamento, não só um copia e cola, tá? Mas um texto mesmo dissertativo de como que se deu essa avaliação e como que você entendeu que isso se dá em relação ao tema, tá bom, gente? Por enquanto é só. Muito obrigado a todos vocês. Nosso videozinho, esse é o primeiro de vários outros que nós vamos estar fazendo e apresentando para vocês, tá bom? A todos, fiquem em casa, bom isolamento social, mas um isolamento social consciente, com estudo, mexendo aqui no seu cognitivo, para que você possa ter e gerar boas aprendizagens, tá bom? Valeu, abraço!